Cascalho, uma pedrinha bastante desvalorizada, eu diria. Não é novidade, mas geralmente a coisa mais comum é a menos notada. Muito usado em rodovias, produção de concreto e paisagismo, o cascalho é a coisa mais comum da geologia. Se você ainda não adivinhou, hoje vamos falar de materiais. Olhe à sua volta. Você vai ver milhares de materiais usados para fazer as coisas mais diversas. Começamos com dois produtos fundamentais e comuns na sociedade. Em um deles gravamos a história e com o outro construímos cidades. O papel e o concreto. Em seguida, vamos atrás de borracha, aço e vidro. Depois conferimos materiais modernos, plásticos e fibras. Para finalizar, vamos ver a nova tecnologia, que vai ajudar a fazer novos materiais, molécula por molécula. Fique atento às questões e atividades propostas ao final de cada segmento. Pegue seu capacete, porque não vamos deixar pedra sobre pedra ao explorar o mundo dos materiais. Ao assistir à primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como o aço revolucionou a construção de estruturas? Por que a reciclagem de papel é importante para proteger o ambiente? É uma ideia tão óbvia que você talvez nem tenha pensado, mas quase tudo o que você vê, tem, faz e compra é feito de alguma coisa, de algum material. São muitos tipos de materiais e eles se apresentam de formas variadas. Os metais incluem ferro, aço, alumínio, titânio, prata, ouro, platina, bronze e cobre, só para citar alguns. Cada um tem vantagens e desvantagens. O vidro é ótimo para janelas, mas não pode ser usado para se fazer um guindaste. O aço é perfeito para guindastes, mas não serve para fazer janelas. Alguns materiais existem na natureza e foram as primeiras coisas usadas pelo homem para fazer ferramentas e construir casas. Com o tempo, o homem descobriu e criou novos materiais, alguns com propriedades incríveis. Estamos sempre desenvolvendo novos materiais, mesmo quando aperfeiçoamos os que já existem. Hoje, podemos até manipular as camadas individuais de moléculas de um material. Para saber mais a respeito, você pode ler um livro que é impresso em um tipo de material, o papel. Um norte-americano médio usa 295 quilos deste material por ano. Nós o lemos, escrevemos nele, comemos e até fazemos dinheiro com ele. É o papel. A matéria-prima do papel comum é a madeira. O papel se origina de uma polpa de fibras de madeira e água. A polpa é produzida quimicamente por meio de cozimento sob pressão em hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. O resultado dessa receita é uma pasta de celulose que é filtrada através de uma tela, formando uma folha fibrosa comprida e larga. A água é drenada e a folha passa por rolos, onde é prensada e seca. O produto final é cortado em pedaços menores. Embora a maior parte do papel venha da madeira, seu nome se deve à sua antiga matéria-prima, o papiro. O primeiro uso conhecido do papel foi no Antigo Egito. O papiro é um junco com 3 metros de altura. Os egípcios cortavam o miolo do caule em tiras, as mergulhavam em água e as posicionavam em ângulos para formar uma folha. Eles batiam nas tiras de papiro para misturar as fibras da planta e então colocavam pesos para tirar o ar e a água e diminuir a espessura. Eles deixavam as folhas secando ao ar livre.
Os egípcios registraram nos papiros muito do que sabemos hoje sobre a construção das pirâmides, tumbas e outras práticas antigas. No século I d.C., os chineses desenvolveram um processo que criou um papel mais liso, ideal para escrever. Os moradores de Jinhua, na China, ainda fabricam papel de maneira tradicional, ou seja, folha por folha. O bambu que cresce em abundância nas encostas das montanhas é colhido, seco e cortado em lascas. As lascas são cozidas, ficam úmidas e desmanchando. Depois são embebidas em cal e moídas, virando um caldo espesso. Depois de branqueado, o caldo é triturado novamente, virando uma polpa líquida perfeita para fazer papel. Depois de misturar a polpa em um tanque com água, os operários colocam uma fina camada sobre uma tela, escoando a água com um movimento suave. Membros desta família fazem papel há 14 gerações. São mais de 300 anos. A técnica demora muito tempo para ser dominada. Embora a maior parte do papel usado no mundo seja feita em grandes fábricas, com equipamentos caros, o processo é parecido com essas práticas ancestrais. As diferentes variedades de papel requerem diferentes quantidades ou densidades de polpa e diferentes comprimentos da fibra de madeira. Compare um lenço de papel com um papel sulfite, ou papel de embrulho com papel de parede, ou uma sacola de papel com papelão. Um dos usos mais difundidos do papel é o dinheiro. Mas o papel moeda dos Estados Unidos não é feito de madeira. Ele é feito com uma combinação de 75% de algodão e 25% de linho. Minúsculas fibras sintéticas vermelhas e azuis são acrescentadas aleatoriamente para evitar falsificações. Quando as impressoras giram, 8.000 folhas contendo 256.000 cédulas são produzidas por hora. O papel tem usos ilimitados. Não importa a forma, ele é um material que tem muitas utilidades. Você já parou para pensar como o papel é incrível? Ele é fino, leve e absorve a tinta. Também é barato e reciclável. Mas se você precisa de uma coisa mais permanente, deve considerar o concreto. Ele não serve para a impressão de livros, mas é excelente na construção de estradas, pontes, aeroportos e bibliotecas. O concreto está em quase todos os lugares. Em prédios, túneis, estradas, estacionamentos e até em atrações esquisitas no meio do nada. Embora os termos concreto e cimento às vezes sejam usados como sinônimos, na verdade o concreto é uma mistura de cimento, areia e cascalho que endurece com água. Parece simples, mas o concreto levou séculos para ser o que é hoje. A primeira forma de concreto surgiu por volta do ano 2500 a.C., quando os egípcios procuravam maneiras de unir tijolos. Eles usaram misturas de lama e palha e também gesso e cal para colar tijolos e pedras de pirâmides e de outras grandes estruturas. Os romanos também reconheceram a utilidade do concreto. Eles descobriram que, juntando cinza vulcânica a cal e água, o material se tornava muito mais forte e à prova d'água. Muitas estruturas do Antigo Império, incluindo a Via Ápia e o Coliseu, contêm concreto romano. Após a queda do Império Romano, a qualidade do material se deteriorou, até que um engenheiro chamado John Smeaton decidiu misturar cal e água, como faziam os romanos. Smeaton foi contratado em 1756 para reconstruir o farol de Eddystone, na Inglaterra. A tarefa seria impossível sem um material de construção resistente à água. Ele aqueceu pedras de cal com argila e produziu cal hidráulica, que endureceu em contato com a água.
Este avanço levou à invenção do cimento Portland em 1824, que recebeu esse nome por ter a cor parecida com a das rochas extraídas da ilha de Portland, na Inglaterra. Foi um enorme sucesso e até hoje ele é encontrado em praticamente qualquer concreto. O próximo passo foi reforçá-lo com metal. Sozinho, o concreto não é muito resistente sob tensão, mas a adição do metal elimina essa fraqueza. O primeiro concreto reforçado apareceu em 1849 na forma de uma rede de ferro inserida em vasos de plantas. O concreto reforçado era versátil e podia ser usado em muitas estruturas, como amarração de ferrovias, canos e pontes. Cerca de 40 anos depois da introdução dessa ideia, a primeira ponte de concreto reforçado dos Estados Unidos foi construída. A ponte do Lago Alvord, em São Francisco, na Califórnia, tem barras quadradas de aço para suportar seu arco de concreto de 20 metros. Essa força extra ajudou a ponte a resistir a um terremoto em 1906. Hoje, o concreto reforçado é usado em estruturas que suportam muito mais peso do que a ponte do Lago Alvord. Um bom exemplo é o Hyatt Park Tower, de 257 metros de altura em Chicago, Illinois. Rex, ligue a bomba! A estrutura do hotel requer toneladas de concreto que operários bombeiam para paredes móveis de aço. Quilômetros de barras de aço reforçam o concreto para torná-lo forte e resistente. Das pirâmides do Egito a modernos edifícios, o concreto tem sido um material de construção essencial. Um dos materiais mais versáteis é o vidro. Ele não deixa a chuva entrar nas casas e pode se transformar em lentes que ajudam a ver muito longe ou muito perto. Vamos dar uma olhada. Você pode ver através dele ou pode se ver nele. Ele pode ser funcional ou decorativo, incolor ou colorido. Apresentando o vidro. Vidro é a combinação de sílica, sucata de vidro, que são restos moídos de cristal de vidro puro, e outros ingredientes químicos opcionais, que dão cor ou brilho. Os elementos são fundidos pelo fogo, que derrete o vidro a 1370 graus Celsius. Ele é moldado por pressão ou sopro. Historiadores acreditam que a fabricação de vidro tenha começado por volta do ano 2500 a.C., quando os egípcios fizeram as primeiras contas de vidro. No entanto, a técnica de soprar o vidro data do primeiro século depois de Cristo. Essa técnica continua praticamente a mesma. Os romanos foram alguns dos primeiros a usar moldes para fazer objetos de vidro. Em vez de moldar o vidro derretido com as mãos, eles criaram uma inteligente inovação para produzir peças de forma mais rápida. Hoje, a maquinaria ajuda no processo de moldagem. Primeiro, o vidro derretido é despejado em um molde. A parte que escorre, resfriada com água, transforma-se em sucata de vidro, que pode ser reutilizada. Neste ponto, surge o talento dos sopradores de vidro. O vidro derretido resfriado a 815 graus Celsius é ligado a uma vara de sopro. O tubo e o vidro pesam cerca de 15 quilos. O operário gira o vidro enquanto sopra cuidadosamente no tubo para criar a forma. O vidro é reaquecido para se manter maleável. Em seguida, o vidro vai para o mestre vidreiro. Ele esculpe e remodela o vidro. Depois de medir e fazer cortes finais, ele termina a peça. Objetos de vidro funcionais ou decorativos são cortados com um disco de diamante. No final do processo, é feito o polimento, que restaura o brilho natural do vidro. As peças de vidro podem ser entalhadas. Há muitas maneiras de criar desenhos no vidro. Um dos métodos mais usados é a gravação com roda de cobre, em que os desenhos são feitos por cortes com um disco de cobre.
Finalmente, os artesãos examinam os objetos procurando imperfeições. Se não ficam satisfeitos, guardam só as peças boas, reutilizando o resto como aparas. No início do século I, os vidros de janelas e outros vidros planos eram feitos ao se girar um balão de vidro derretido. Isso produzia apenas peças pequenas, que tinham a marca do local onde a vara era presa. No século XI, os sopradores descobriram que podiam moldar cilindros, cortá-los, abri-los e esticá-los para fazer folhas de vidro. Hoje, discos rotativos são usados para isso. A fabricação de vidro é uma arte. Dale Chihuly é um dos principais artistas de vidro do mundo. Ele mora em Seattle, no estado de Washington. Chihuly se interessou pelo vidro nos anos 1960. Ele viajou para a pequena ilha de Murano, na Itália, onde a técnica de soprar vidro é popular. Uma das lições mais importantes que aprendeu é que a arte exige trabalho de equipe. Geralmente trabalhamos com uma equipe que se divide em duas bancadas. Começamos colocando uma cor na vara e então retiramos o vidro da fornalha. Dependendo do tamanho da peça, podemos juntar de 6 a 8 pedaços de vidro. Adicionamos cor, fazendo uma espécie de embrulho da peça principal com vidro colorido. A peça é levada para o mestre soprador de vidro. Ele sopra um pouco mais. No fim, quando obtemos a forma desejada, o vidro é transferido para uma vara sólida chamada punting. Ele vai para o forno de reaquecimento e é preparado de uma forma específica. Fazemos uma borda no topo do vidro quando a abertura ainda está pequena. Aí o vidro é reaquecido e o giramos para ser aberto. A força centrífuga que age no vidro derretido enquanto ele gira e a gravidade que age quando ele é pendurado dão forma à peça. Manipular tudo isso foi o que me trouxe sucesso e faz com que eu me desenvolva mais como artista. Trabalhar com calor, fogo e gravidade. A exposição permanente de Dale Chihuly em Tacoma, Washington, ajudou a tornar a cidade um centro internacional na arte de soprar vidro. O vidro tem muitas funções e é testado, modificado e tratado para novos usos. A inventora Catherine Blodgett criou o vidro não reflexivo em 1938. Ela descobriu como aplicar uma fina cobertura às lentes de óculos para reduzir o brilho e proteger os olhos. Sua invenção hoje é usada em microscópios, telescópios e lentes de câmeras. O vidro também foi modificado para nossa segurança. Um vidro blindado pode deter um projétil disparado por uma arma automática. Ele é feito com muitas camadas de vidro, unidas por um forte plástico transparente. As camadas de vidro absorvem a força do projétil. As camadas de plástico mantêm o vidro intacto para que ele possa deter a bala. As camadas externas do plástico contêm os fragmentos de vidro. O vidro é antigo, mas ganha novas aplicações conforme a tecnologia avança. Fibras óticas de vidro estão em cabos de televisão e internet. Elas carregam sinais digitais de luz a longas distâncias. O vidro, em suas múltiplas formas, está ao nosso redor. Sua beleza e transparência atraiu o homem em todos os tempos e inspirou artesãos e cientistas a criar novas formas e utilidades acessíveis a todos. O aço foi um poderoso recurso na era industrial e hoje é um dos materiais de construção mais populares. Ele é forte e relativamente leve, e é possível usá-lo na construção de prédios mais altos, ferrovias mais fortes, carros mais seguros e máquinas mais duráveis. Vamos ver como tudo começou. O aço é a pedra fundamental da vida moderna. É usado para construir prédios, carros, trens, utensílios e até partes do corpo artificiais. O aço é uma liga de ferro,
Ou seja, o ferro precisa ser misturado ao carbono e a outros elementos, como níquel e cromo, para ficar mais leve, mais forte e mais versátil. Ligas similares incluem o ferro fundido, que tem mais carbono, e o ferro forjado, com pouco ou nenhum carbono. O homem já fazia objetos de ferro desde o tempo dos antigos egípcios. O processo para criar aço foi desenvolvido na Índia e na China no início dos anos 300 a.C. Entre os séculos 12 e 16, os samurais japoneses usaram uma técnica especial para produzir espadas afiadas e resistentes. O segredo era combinar aço de diferentes durezas. Os ferreiros de espadas do Japão começavam fazendo aço extremamente duro, controlando a quantidade de carbono ao martelar o metal. Quando alcançavam o nível de carbono ideal, eles dobravam o aço e o martelavam. Cada dobra duplicava o número de camadas. Eles usavam este aço rígido para extremidades cortantes. Os ferreiros também faziam um aço macio, com menor quantidade de carbono. Quando os dois tipos de aço eram unidos, o metal mais macio ficava no meio, formando um miolo flexível. Depois de misturar o aço duro ao macio, o ferreiro os reaquecia e dava a forma de uma única e longa lâmina. A temperatura da lâmina precisava ser maior do que 800 graus Celsius. A temperatura do aço era avaliada pela sua cor ao sair da fornalha. As espadas dos samurais, com sua combinação que as tornava flexíveis e afiadas, são até hoje consideradas superiores a qualquer outra. O conhecimento dos japoneses na manufatura do aço ajudou a tornar os samurais temidos e famosos. Hoje, o processo de produção do aço começa com uma mistura de minério de ferro, cal industrial, que é um óxido de cálcio, e carvão coque, também chamado de carvão queimado. Nesta usina, um vagão joga a mistura em uma fornalha, onde a temperatura do ar atinge cerca de 1.800 graus Celsius. No processo de fundição, o ferro líquido é misturado ao carbono e a outros elementos para se transformar em diferentes formas de aço. A combinação de elementos determina a dureza, flexibilidade e força do aço. Depois, o aço líquido é despejado em moldes, resfriado e cortado em longas tiras. Daqui, essas tiras são enviadas para outras fábricas, onde são novamente aquecidas e enroladas em grandes espirais, as bobinas de aço laminado. O aço está pronto para ser enviado ao cliente e manufaturado de acordo com o uso desejado. O aço passou a ser usado como material de construção na década de 1850, já que materiais tradicionais como pedra, tijolo e madeira começaram a mostrar grandes limitações. Estruturas de pedra, por exemplo, tinham que suportar seu próprio peso, somado ao do restante da estrutura, tornando difícil a construção de um prédio com mais de 5 andares. Então, em 1856, Henry Bessemer apresentou seu conversor de aço Bessemer em Sheffield, na Inglaterra. Ele foi usado para fabricar aço em massa, produzindo 30 toneladas do metal em meia hora. Como o aço é bem mais forte e mais leve do que a pedra, os engenheiros puderam construir edifícios mais altos e resistentes com estruturas de metal. Andrew Carnegie abriu a primeira usina de aço totalmente integrada dos Estados Unidos em 1875. Depois de fazer fortuna com ferrovias e petróleo, ele percebeu que poderia ganhar ainda mais com aço. Em 1901, ele fundou a US Steel com a ajuda de Charles Schwab, JP Morgan e Albert Gary. A empresa ainda é a maior produtora de aço dos Estados Unidos. O aço produzido ali é distribuído para todo o país por ferrovias. Mais de 58 mil toneladas de aço foram usadas nos 102 andares do Empire State Building. O aço também foi usado nas armas e aviões norte-americanos da Segunda Guerra. Outro tipo de aço foi inventado no início de 1900. A adição de cromo gerou o aço inoxidável, usado na produção de ferramentas, automóveis, utensílios e artigos do dia a dia. O aço inoxidável é muito mais resistente à ferrugem e à corrosão do que o aço comum. Por isso, é mais adequado para aviões, salas de cirurgia e cozinhas. A importância do aço no mundo, seja no passado, presente ou futuro, não pode ser negada. Sua força e durabilidade ajudaram a construir a civilização que conhecemos. Outro material bastante útil usado em pneus e roupas de mergulho é a borracha. É um recurso naturalmente flexível.
As qualidades da borracha, elasticidade, resistência e dureza fazem dela um elemento comum em sapatos, tintas, pneus e muitos outros itens do dia a dia. A borracha natural vem de árvores de áreas tropicais da América do Sul e Ásia. O látex, um líquido leitoso, é coletado da casca da árvore. A borracha sólida se forma quando o látex é aquecido e misturado a substâncias químicas. A borracha é então prensada para a remoção de umidade e moldada em folhas ou blocos para ser transportada. O inventor Charles Goodyear descobriu que a borracha fica mais forte quando aquecida com enxofre a altas temperaturas. Esse processo ficou conhecido como vulcanização em 1839. Quando a demanda por borracha cresceu, o preço aumentou. Tentando criar uma borracha sintética mais barata, os cientistas descobriram a polimerização, processo em que compostos químicos se ligam em longas cadeias de moléculas. A borracha sintética resiste a condições severas, por isso é o material mais usado em pneus de carros, caminhões e aviões. Batizada em homenagem ao inventor, a Goodyear vende mais de 225 milhões de pneus por ano para consumidores e fabricantes de carros. Os pneus precisam funcionar bem nas piores estradas e sob mau tempo. Cada novo desenho de pneu é testado exaustivamente. A fabricação de um pneu começa com uma mistura de borracha, óleo, negro de fumo e pigmentos. A força e a durabilidade são proporcionadas por um forro especial, lona, cabos de aço cobertos de borracha e cintas de aço, todos colocados em um molde chamado de tambor. Essas roscas gigantes são chamadas de pneus verdes porque ainda não estão curados. Eles vão para um molde que desenha a banda de rodagem. Temperaturas e pressões intensas criam um pneu duro e vulcanizado, que não derrete no calor nem racha no frio, mas fornece uma capa flexível que retém o ar comprimido. Esse tipo de pneu é chamado de pneumático. Em 1888, um veterinário irlandês chamado John Boyd Dunlop inventou o pneumático depois de perceber que as rodas de borracha sólida do triciclo de seu filho causavam turbulência ao passeio. Tentando corrigir o problema, ele criou uma roda circundada por um pneu de borracha inflado com ar. Os pneus de Dunlop consistiam em tiras de lona ligadas ou costuradas em torno de um aro de madeira. O tubo central era de borracha vulcanizada. Pouco depois, dois irmãos franceses, André e Édouard Michelin, inventaram um pneu com um tubo que podia ser destacado. Eles foram os primeiros a colocar pneumáticos em automóveis. A banda de rodagem é desenhada para resistir ao desgaste e a rasgos no contato com as vias, incluindo proteção contra furos e perda de ar. No início da produção de pneus, eles eram feitos por artesãos chamados construtores de pneus. Os mesmos métodos são usados até hoje nas fábricas da Dunlop em Birmingham, na Inglaterra. Albert Ford é um dos últimos construtores de pneus. É importante que essa técnica seja usada adiante. Esse tipo de carro existe há muito tempo e vai continuar existindo por muitos anos. Mesmo com um grande número de materiais capazes de aguentar condições severas e servir a múltiplas funções, a borracha sempre alcançou o topo da lista nos quesitos versatilidade, resistência e durabilidade. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como o aço revolucionou a construção de estruturas? Por que a reciclagem de papel é importante para proteger o ambiente? Tente isso. Liste objetos de sua casa feitos com papel, concreto, vidro, aço e borracha. De que maneira a invenção desses materiais mudou o nosso estilo de vida?
Se você quiser saber mais sobre os materiais aqui tratados, confira os seguintes websites. Enquanto você assiste à segunda parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como a nanotecnologia ajuda a criar produtos mais limpos e seguros? Que impacto os móveis feitos com papelão reciclado têm no planeta? Plástico. Ele pode ter vários tipos e formas, cada um com suas vantagens. O isopor é leve e conhecido por ser um isolante térmico. O policloreto de vinila, ou PVC, é rígido, forte e à prova d'água. O politetrafluoretileno, ou Teflon, funciona como revestimento de baixa fricção e é resistente ao atrito. Como vemos, os plásticos são úteis de várias formas. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do plástico. Temos todas as formas, tamanhos e cores imagináveis. Brinquedos, utensílios de cozinha, roupas e até aparelhos que ajudam a salvar vidas. Mas o que é plástico? É um material sintético feito de polímeros, ou longas cadeias de moléculas. John Hyatt, um químico amador, inventou o plástico na década de 1860. Ele usou uma longa cadeia de moléculas de celulose encontrada em plantas para criar o celuloide. Em 1909, Leo Baekeland deu um passo adiante e criou um polímero que chamou de baquelite. A baquelite é feita de duas moléculas derivadas do carvão. Ela não queima, não derrete e não conduz eletricidade. Essas características a tornam forte e durável, e o material ainda tem propriedades isolantes. Depois da invenção da baquelite, os plásticos passaram a ser empregados em praticamente tudo. A estrutura plástica deste veículo é feita com o mesmo tipo de plástico usado nas garrafas de refrigerantes. O plástico é usado para criar tecidos sintéticos desde 1931. A indústria da moda continua contando com a evolução dos sintéticos. Os tecidos sintéticos podem até ser fundidos, nada de costuras. O plástico também é útil no campo da medicina. Ele salva vidas e diminui o sofrimento. Se o plástico não existisse, teríamos muita dificuldade na medicina. Não teríamos bacias artificiais, não teríamos lentes de contato e nem mesmo seringas. Devemos muito da nossa segurança ao plástico. A Defesa Nacional depende desse material para fazer aviões mais rápidos e mais leves, e ainda assim fortes. O plástico também é usado em roupas à prova de bala e capacetes. Nossas roupas e capacetes à prova de balas são feitos com um material chamado Kevlar. Ele torna esses equipamentos resistentes a balas. E é claro, o plástico também serve para nos entreter. Como é barato e existe em formas duráveis, maleáveis e em muitas cores, inúmeros brinquedos são feitos com o material. A durabilidade do plástico também tem seu lado negativo. Como muitos deles duram para sempre, se empilham nos aterros de lixo. Existem muitos problemas com a reciclagem. Da maneira como os produtos são feitos hoje, não temos como reciclar o plástico e trazê-lo à mesma forma. Não é bom criar uma coisa que temos que decompor. Por isso, pesquisadores estão desenvolvendo um plástico ecológico chamado ácido polilático, ou PLA. A maioria dos plásticos é feita a partir do petróleo, mas o PLA é feito com milho. Ele pode se decompor se for tratado de maneira adequada ao ser descartado. Maurice Ward, um empresário inglês, tentou criar um novo plástico com propriedades especiais. Ele o chama de polímero Starlight e diz que ele suporta temperaturas acima de 10.000 graus Celsius, o equivalente à energia gerada pela explosão de uma bomba atômica. Ward mostrou seu novo plástico na TV com um simples e eficaz teste do ovo. Desprotegido, o ovo cozinhou e quebrou em segundos. Quando coberto com Starlight, o resultado foi diferente. Pela cor vermelha, parece que está pegando fogo, está quente. Mas vou tirar a chama e tocar o ovo com o dedo. Está totalmente frio.
Agora vou quebrar o ovo para ver. Uma tragédia levou Ward a inventar o Starlight. Quando o avião se incendiou ao decolar do aeroporto de Manchester em 1985, ele se comprometeu a criar um novo retardante de fogo. De forma surpreendente, ele levou apenas alguns meses misturando compostos para criar o polímero Starlight. O Ministério de Defesa britânico fez alguns testes e concluiu que o Starlight é uma barreira muito boa contra o fogo e alta temperatura, além de oferecer proteção contra a radiação. Enquanto o Ministério está pensando em empregar o Starlight no espaço e em aplicações militares, Ward está interessado em desenvolvê-lo para uso doméstico. O plástico é um dos materiais mais úteis que existem e continua influenciando o modo como trabalhamos, nos divertimos, nos curamos e nos comunicamos. Pode parecer desconfortável vestir plástico. Você consegue imaginar uma camisa feita com sacos de lixo? Mas alguns plásticos transformados em fibras podem virar tecidos perfeitamente usáveis. Animais têm pelos, penas, escamas ou pele grossa para protegê-los do meio ambiente. Mas os humanos precisam de um revestimento externo suplementar. Os primeiros humanos usavam peles de animais, depois tecidos feitos de lã, algodão e outros materiais naturais. Mas no século XX, cientistas inventaram novas fibras artificiais, que não são extraídas de plantas ou animais. Na década de 1930, Wallace Carothers liderou uma equipe de cientistas da DuPont na criação da primeira fibra totalmente sintética, o nylon. O nylon é um polímero, uma grande molécula com estruturas químicas repetidas que formam uma cadeia. Esse cordão de moléculas assume várias formas. Alguns tipos de nylon podem ter seu tamanho triplicado quando esticados. O desenvolvimento do nylon começou em abril de 1930, quando o assistente de laboratório da equipe de Carothers produziu um polímero forte capaz de formar uma fibra. Infelizmente, a substância derreteu, mesmo em temperaturas baixas. Carothers prosseguiu com a pesquisa e em 1935 desenvolveu o nylon, que resistiu bem ao calor e a solventes. O nylon teve muitas aplicações imediatas, incluindo paraquedas, linhas de pesca e, é claro, meias calças. Nas décadas seguintes, os cientistas desenvolveram muitas outras fibras sintéticas, incluindo uma que foi usada para fazer coisas como estas. O poliéster era moda nos anos 70, mas foi inventado por cientistas britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, o processo de fabricação era muito complicado e caro para a produção em massa. No início dos anos 60, Delbert Meyer, um químico da Amoco Chemical Company, revolucionou a produção de poliéster, eliminando os passos mais longos na purificação do ácido tereftálico, ingrediente básico do poliéster. O processo Meyer é usado em mais da metade da produção de poliéster no mundo. São quase 12 milhões de toneladas por ano. Ele recebeu uma medalha por sua invenção em 1992. O nylon e o poliéster são duas das fibras sintéticas mais usadas em roupas e outras indústrias. Stephanie Kwolek inventou uma fibra que dificilmente vai ser encontrada em seu guarda-roupa, a menos que você tenha roupas à prova de balas. Stephanie Kwolek, uma química, patenteou uma invenção em 1974 que se tornou uma das fibras sintéticas mais expressivas do mundo moderno. Ela se chama Kevlar e hoje tem uma grande variedade de empregos. Kwolek cresceu em New Kensington, na Pensilvânia, e se formou no Instituto Carnegie de Tecnologia em 1946. Ela aceitou um emprego na DuPont, um grande feito, já que poucas mulheres trabalhavam como pesquisadoras químicas na época. Kwolek começou a trabalhar com substâncias chamadas polímeros, ou longas cadeias de moléculas formadas por moléculas menores.
Em 1964, ela descobriu uma nova fibra surpreendentemente rígida e longa. Quando eu peguei um pouco dessa solução com uma espátula e levantei para ver se fluía bem o suficiente, eu notei que era uma solução aderente que aglutinava muito bem. A força do Kevlar se deve à sua estrutura molecular. Fibras naturais têm um padrão mais solto, mais aleatório, enquanto o polímero se une numa estrutura apertada, mais uniforme e linear. Por isso é mais forte. Para produzir o Kevlar, um polímero líquido é forçado por pequenas aberturas, passando depois por água fria, onde ele endurece e forma as fibras. Depois ele é aquecido, o que aumenta a rigidez da fibra. Embora Kwolek e seus colegas não tivessem mercado para o Kevlar, eles descobriram suas aplicações depois que a DuPont investiu em uma nova fábrica. E encontraram muitas. O Kevlar é 5 vezes mais forte do que o aço, mais leve do que fibra de vidro e é resistente ao calor. Por isso pode ser usado em centenas de produtos. Ele produz canoas e caiaques mais fortes e mais leves, é usado em pneus e pontes e é um material de segurança importante em roupas anti-chamas e coletes à prova de balas. Stephanie Kwolek obteve muitas outras patentes para polímeros e para a produção de polímeros como pesquisadora. Em 1994, ela se tornou a 4ª mulher a ser nomeada para o Hall da Fama dos Inventores Nacionais. Compostos são uma mistura de diferentes materiais unidos em uma estrutura. Um dos compostos mais usados é a fibra de carbono. Aviões, carros, barcos, bicicletas e motos são formados por compostos. Um composto é uma combinação de materiais melhor do que qualquer material isolado. Materiais compostos feitos com fibra de carbono são rígidos, leves e duráveis. Sua força e leveza os tornam muito procurados. Uma revolução nos materiais surgiu na década de 1950, quando o programa espacial norte-americano aumentou a demanda por materiais leves e estáveis em altas temperaturas. Para ajudar a indústria espacial a encontrar uma solução leve e barata, cientistas criaram vários compostos, incluindo a fibra de carbono. A indústria automotiva começou a testar a fibra de carbono na produção de carros mais leves. Se o carro for mais leve, vai utilizar menos combustível. Isso significa que ele também será menos poluente. O peso é muito importante num carro. O nosso objetivo para 2020 é eliminar 40% do peso de um veículo. É um desafio enorme. Será preciso repensar toda a estrutura do veículo. Uma montadora decidiu testar em quanto o peso de um carro poderia ser reduzido. O resultado foi um carro ultraleve. O Ultralight pesa menos de 635 quilos, metade do peso do menor carro da Europa. Sua carroceria, feita com a mesma fibra de carbono de bicicletas de corrida, esquis e raquetes de tênis, pesa 190 quilos. Os compostos também ajudaram a criar uma revolução na produção de bicicletas com fibra de carbono no quadro e nas rodas. Isso é fibra de carbono. Fibras de várias espessuras são colocadas em uma folha e são cortadas com um sistema especial de facas que fica na mesa de corte do torno. Não seria possível fazer todas as peças com a mesma espessura de fibra. A bicicleta seria muito pesada, então a gente reforça estruturalmente só as áreas necessárias, tornando a bicicleta mais leve e mantendo a performance. Isso é um quadro do modelo Madone 2005. Pesa o mesmo que um livro. A leveza da fibra de carbono a torna popular entre os donos de iates, especialmente os de competição. Julian Braithwaite é um dos principais designers de esquifes de 18 pés. Ele trabalha com barcos há mais de 20 anos e utiliza uma abordagem minimalista.
Nos barcos antigos, era como se a gente comprasse um carro e colocasse um motor maior. Agora usamos o mesmo motor e fazemos o carro andar mais. Os barcos de hoje são muito mais velozes. Eles deslizam na água com mais facilidade, com a mesma potência dos antigos. A invenção do composto de fibra de carbono criou materiais duráveis, ultraleves e resistentes ao calor, usados em barcos, aviões, carros e bicicletas. A crescente demanda pela economia de combustível e redução da poluição provavelmente aumentarão o uso de materiais compostos no futuro. Ao longo da história, o uso de materiais tem sido limitado ao que existe disponível no mundo à nossa volta. Não podemos criar uma coisa do nada, mas podemos manipular as coisas que temos para fazer novos materiais. O campo da nanotecnologia está levando essa manipulação a um novo nível, o nível atômico. Que tal juntar água e ar e fazer fécula de batata? E se pudéssemos pegar um pedaço de carvão e transformar em diamante? Isso pode ser mais realista do que você imagina graças a avanços no campo emergente da nanotecnologia. A nanotecnologia ainda está em sua infância, mas pode permitir a produção de muitos produtos e materiais nos níveis mais básicos. Isso significa que, manipulando átomos, os cientistas serão capazes de produzir coisas banais ou até mesmo criar novas substâncias e dispositivos. Ganhador do Prêmio Nobel em 1959, Richard Feynman achava que produtos poderiam ser criados se fossem construídos partícula por partícula. Ele acreditava que manipular átomos individualmente abriria as portas para um novo mundo de tecnologia. A produção convencional usa uma grande quantidade de materiais existentes e os processa de várias maneiras. O aço é feito a partir de ferro e átomos de carbono. O rayon é formado pela reorganização dos átomos das moléculas de celulose da madeira. As moléculas de etano e propano extraídas do petróleo e combinadas com outras moléculas formam plásticos. Esses produtos são criados a partir da combinação de substâncias ou remoção de componentes. A nanotecnologia permite a produção de baixo para cima, unindo átomos para fazer uma coisa comum ou totalmente nova. A produção de baixo para cima pode produzir menos lixo e poluição. Laboratórios ao redor do mundo estão pesquisando e desenvolvendo nanotecnologia. Uma empresa de computadores dos Estados Unidos criou o atomoscópio, que permite que os cientistas vejam e manipulem átomos individualmente. Um atomoscópio computadorizado usa uma ponta de metal condutor para mover os átomos. Esse aparelho está ajudando a criar chips microscópicos que podem tornar os computadores menores, mais eficientes e mais baratos. Essa tecnologia revolucionária não é limitada a computadores. Ela pode traçar caminhos para aperfeiçoar a medicina, a agricultura e as armas militares. A nanotecnologia é tratada como uma tecnologia de uso geral, porque tem o potencial de afetar qualquer indústria, oferecendo produtos melhores, mais limpos e mais seguros. E os produtos não teriam um custo muito alto, já que seriam necessários apenas átomos para sua manufatura. Com o aperfeiçoamento da nanotecnologia, não é absurdo pensar que as pessoas poderão usar essa tecnologia sozinhas. Seríamos capazes de criar nossos próprios tecidos, comida, combustível e computadores. A nanotecnologia pode iniciar outra revolução industrial, que mudaria toda a produção que conhecemos. Chegou a hora de Antes que você saiba. Vamos cruzar os limites da tecnologia e espiar o futuro das invenções. Nós enviamos estudantes à feira Next Fest em Nova York para testemunhar e experimentar algumas novas tecnologias.
Na Next Fest, as empresas expõem tecnologias que estão transformando o nosso mundo. Hoje estamos olhando para o futuro dos materiais. Fizemos mobília com cartolina. É totalmente reciclada e totalmente reciclável. E bem leve. Você pode construir mesas em minutos. E também é muito fácil de transportar quando o seu projeto estiver pronto. A mobília pode ser pintada, podemos desenhar nela, fazer colagens. E é muito barata. É feita com uma estrutura de colmeia. E os móveis foram estruturados para suportar bastante peso. Também aprendemos sobre um motor a jato mais silencioso e eficiente com novos materiais, os compostos. Isso é uma pá de turbina feita com composto para o motor do nosso GE90, um motor do Boeing 777. A diferença dessa pá é que ela é feita com compostos. É a primeira lâmina de composto em uso numa aeronave comercial. Não sei se você sabe alguma coisa sobre compostos e como eles funcionam. Compostos são feitos de fibras. São materiais montados camada sobre camada, como um tecido em que eles são entrelaçados. Ele vai sendo construído camada sobre camada. A vantagem desses materiais compostos é a durabilidade. São mais fortes do que os metais, que são os materiais normalmente usados em lâminas de turbina. As lâminas e turbinas mais leves vão aguentar os aviões mais pesados? Esse motor aguenta um avião maior, de até 3.000 passageiros. No futuro, o céu é o limite em termos do que podemos fazer com isso. Isso conclui essa edição de Antes que Você Saiba. Eu sou Bill Nye e teremos uma próxima edição Antes que Você Saiba. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer as dúvidas. Debata os seguintes temas. Como a nanotecnologia ajuda a criar produtos mais limpos e seguros? Que impacto os móveis feitos com papelão reciclado têm no planeta? Tente isto. Pese o lixo gerado em sua casa durante uma semana. Depois tente reciclar o máximo possível de papel, vidro e metal na semana seguinte. Calcule quantos quilos de lixo você deixa de produzir por semana com a reciclagem. Multiplique o resultado por 52, o número de semanas em um ano. Escreva um artigo sobre suas descobertas e sobre o impacto que a reciclagem pode ter em sua família. Esperamos que você tenha gostado desta viagem aos materiais do Discovery na Escola. Confira os seguintes websites para saber mais sobre como os materiais estão ajudando a moldar o futuro. Sem as grandes invenções e materiais, a gente jamais poderia experimentar a diversão de um rally de caminhões gigantes. Borracha, vidro, aço, plástico e alumínio em um teste definitivo. À medida que descobrimos e criamos materiais melhores, abrimos as portas para grandes inovações. Edifícios ficam mais altos, eletrônicos ficam menores, carros ficam mais rápidos, explorações espaciais vão mais longe. E com a ciência da nanotecnologia, temos toda uma nova geração de materiais extraordinários e invenções incríveis. Eu sou Bill Nye. Obrigado por me acompanhar em Grandes Invenções, a ciência dos materiais. Tchau! Versão brasileira Vox Mundi.